Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E estamos de volta com o gameplay de Desafio dos Bandeirantes. Essa é a terceira parte, a segunda de história. A primeira foi só uma apresentação. Então, se você ainda não viu, vai lá na primeira e na segunda parte. Aqui eu vou continuar a história que se passa na terra de Santa Cruz, que é uma versão fantástica do que seria o Brasil colonial, onde as lendas são verdadeiras, existe magia, pajés. E estamos acompanhando aqui as aventuras do Padre Bernardo e da Magda... Madalena? Não é Madalena, não. Magda Montenegro. O Padre Bernardo e a irmã dele, a Magda Montenegro, que é uma bruxa. E como eu prometi, todo o gameplay vai ter um tema. Então eu vou cantar esse tema, me desculpem, mas só uma desculpa para cantar um pouquinho. Caruana, Jurupari, Bradador, Igupiara, Iara, Mãe de Ouro, Mauari, terra de Santa Cruz. São tantos lugares além, nessa terra de Santa Cruz. São tantos lugares além. Caruana, Jurupari, Bradador, Igupiara, Iara, Mãe de Ouro, Mauari. Então é isso, esse foi o tema da nossa aventura. Recapitulando o material que eu estou usando, galera, primeiramente o livro base do Desafio dos Bandeirantes, um dos meus livros de RPG favoritos, com certeza, gosto demais. Perdi o original, fiquei com a cópia, mas eu adoro mesmo assim. Estou usando uma lista de tabelas que eu mesmo que fiz, que eu coloquei lá na nossa página no Facebook. Quem quiser, é só ir lá e digitar Gameplay Desafio dos Bandeirantes. Aqui eu tenho tabela de terreno, características do terreno, evento, encontro, quem que eu encontro? Um índio, um animal comum, um animal mágico, tabela de animal mágico, animal comum, tribos, aqui. O Mythic Variations 2, que é o meu oráculo, isso daqui faz o papel do mestre na minha aventura, tá bom, galera? Tem um vídeo só sobre ele também. Dados, né? Tô aqui com alguns dados, o que o sistema mais usa é o D10 para os testes de habilidade e o D20 para os testes de atributo. Tem um D6 para jogar nas tabelas, D8 também. Não uso o D4, se eu não me engano. E a ficha dos personagens, que é o Padre Bernardo, que é um padre jesuíta, e a Magda Montenegro, que é uma bruxa, que é a irmã do padre, que o padre protege ela da Inquisição. Recapitulando, então, a Magda Montenegro... tem que ter musiquinha, né? A Magda Montenegro, ela é uma bruxa e ela começou a ter vários sonhos premonitórios com um lugar que seria uma vila distante. Uma vila esquecida em algum lugar distante. E depois de muitos sonhos, muitos sinais, eles decidem partir. E logo no primeiro dia de viagem, eles encontram uma área de missão, que é onde os jesuítas catequizavam os índios. Só que essa área estava misteriosamente deserta. Eles chegam lá, esquisito, uma voz de criança, um sistema bem sinistro. Eu preciso de um acorde menor para falar dessa história. Não, menor não, tem que ser um acorde menor com nona. Esse aqui, ó. Uma voz de criança se escuta. A vila está completamente deserta. De repente, um padre jesuíta chamado Martim, do qual o Padre Bernardo tinha conhecimento, sai falando coisas desconexas sobre um mal que veio de repente
E mais de repente ainda aparece um enviado da coroa, um enviado do rei, que parece estar sob um tipo de transe e que se aproxima do padre e da Magda, e a nossa aventura terminou justo nesse aproximar desse enviado da coroa, ou pelo menos é o que as roupas dele parecem dizer. Então vamos continuar a partir daqui. Então o padre Martin, que foi encontrado lá, ele está no estado de choque, tanto é que ele só está conseguindo falar em latim, como se ele esquecesse o próprio idioma do lugar em que ele está, da terra de Santa Cruz. O padre Bernardo olha em lado, nervoso, sem saber como agir, afinal ele não é um soldado, um homem de armas. E esse enviado do rei agarra o braço da Magda e vamos ver o que dá para fazer. Bom, galera, eu vou olhar aqui na ficha e ver o que eu poderia fazer aqui, né? Como eu falei, ele parece estar com um olhar estranho, como se ele tivesse sido enfeitiçado. O padre, ele tem um poder aqui que é o remover feitiços. E a Magda tem o remover feitiços e encantos. Então vamos ver se esse soldado do rei, da coroa, ele está enfeitiçado. Deixa eu pegar aqui para ver como é que funciona o remover feitiços e encantos. Galera, é uma coisa que é muito legal no RPG Solo, é que você tem esse tempo de consultar as regras. Você pode jogar totalmente seguindo as regras, sem pular nada, tá bom? Eu sei que eu tenho essa mania de adaptar as regras e pular por cima de muita coisa, mas você não precisa ser assim. Por exemplo, agora eu vou ver como funciona esse remover feitiços e encantos. Se eu não me engano, remover feitiços e encantos. Custo variável, tempo de preparação variável. O problema é que é uma poção, né? Só pode ser usado para remover encantos que tenham sido impostos a outras pessoas. Deve haver um tempo de preparação e gasto equivalente ao que está sendo removido. Não é essa daqui não. Essa daqui precisa de uma preparação que a Magda simplesmente não tem. Mas o padre tem remover feitiços, apenas isso. Eu acho que não vai rolar, hein? Eu achei que ia dar. Então esse não vai rolar, não se aplica ao que eu preciso aqui. Bom, então o remover feitiços não vai ser aplicável. O padre Bernardo, ele tem, através de oração, contato com o Deus da religião que ele prega, a luz divina que causa dano, mas que pode ser usado para cegar também. Então acho que o padre vai tentar fazer isso. Instantâneo, um fecho de luz semelhante ao de uma lanterna, emitido pelas mãos do sacerdote. E é 38. Vamos lá, vamos tentar isso aqui. Então o padre, ele se concentra, faz uma oração, né? Ele tenta ter pensamentos puros, porque o padre, ele não é um conjurador, né? Ele recebe como se fosse uma graça divina, então ele precisa estar num estado de oração. Então, mentalmente, bem no íntimo do coração, o padre Bernardo começa a rezar e vai tentar lançar essa luz divina, que ela vai consumir 4 pontos. O padre já tinha perdido 7 pontos, né, de poder mágico, então ele já estava com 25, ele tinha 32, perdeu 7, e agora esse luz divina consome mais 4, ele está com 21 pontos de poder mágico, e o feitiço funcionando ou não, esses pontos são gastos. Então eu vou jogar aqui um D100, ou seja, 2 vezes o dado de 10, um para dezena, outro para unidade, e o resultado tem que ser menor do que 38, 2, 4, 24. Então o padre consegue, através de um estado meditativo bem rápido, essa ajuda, esse auxílio divino, essa luz divina. Ele estende a mão em direção a esse agente da coroa, e uma luz bem forte, bem cegante, como se fosse um facho de luz, vai em direção ao rosto desse homem. Será que esse homem, ele se paralisa, ele para de atacar? Vamos usar aqui
que é o que eu perguntaria para o mestre, ou que o mestre diria. Vamos aqui no Fate Check. Então eu vou fazer essa pergunta, né? O homem, ele para depois disso? Ele simplesmente para, ele cai no chão? Ele sofre um efeito bem acentuado? Eu acho que é bem provável. Então, quando é bem provável, eu recebo um bônus de mais 4. E o fator de caos está em 5, então é isso, ó. Eu vou jogar o dado 2 vezes e somar mais 4. Se o resultado for 11 ou mais, a resposta é sim. Então, 3 com mais 8, 11, com mais 4, deu 15. Então a resposta é sim. Então nisso, esse agente da coroa, ele simplesmente cai no chão com as mãos nos olhos. E vamos ver agora a ação da Magda. O que a Magda vai fazer? Eu ainda estou encafifado com esse... remover feitiços. Que pena. Mas não dá para saber se ele está enfeitiçado. Então a Magda, em vez de tentar usar alguma habilidade mágica, alguma coisa, vai fazer um teste de ocultismo para ver se percebe algum sinal estranho, alguma coisa nesse cara. Então a Magda tem ocultismo 18, ou seja, vai lançar um dado, um D100 tem que cair 18 ou menos, mas tem uma regra aqui que quando o teste é fácil, né? Vamos ver aqui em teste de habilidade, porque esse teste vai ser fácil, porque o cara está caído no chão, totalmente indefeso, pelo menos por agora. Então, nesse caso vai ser uma tarefa fácil, é um nível da habilidade vezes 2. A habilidade de ocultismo dela é 18 vezes 2, 36. Então tem que tacar o dado e tem que cair 36 ou menos. 3, meu Deus, deu 30 alguma coisa. 37. Não consegue, que dado do mal. Então se tem algum sinal lá de trabalho mágico, de feitiçaria, de pagelança, o que quer que seja, a Magda não consegue identificar. E então o padre Bernardo vai tentar se comunicar com esse homem. O padre olha para ele e fala: quem é você? Vamos, diga! E vamos ver se o cara responde. Não tem como saber. Eu acho que é pouco provável. Não, acho que é improvável. Então, menos 2. Vou tacar o dado 2 vezes, somar e tirar menos 2. Se o resultado for 11 ou mais, é porque o cara responde. 2. 1. Já deu 3, menos 2 dá 1. Eu nem vou tacar o Fate Dice, né? Porque como sai o par e ímpar, né? Quando sai números diferentes par e ímpar, você não precisa tacar, que ele não vai ter efeitos, tá bom? Então o cara não responde. Tá esquisito isso. O Martin, vamos perguntar pro Martin então. A Magda, agora a ação dela, ela vai perguntar pro Martin se tem algum lugar seguro onde eles possam ir. Vamos ver qual que é a resposta do Martin, que vai falar em latim, mas o padre vai identificar. Então eu vou rolar aqui no Detail Check. O Detail Check no Mythic é uma coisa que você usa para responder perguntas complexas ou ter detalhe de uma situação. Jogo 2 vezes, somo, deu 4, mais 5 dá 11. 11 é algo que foca no personagem jogador, que foca... E como foi a Magda que perguntou, a resposta é algo que foca na Magda. A Magda é uma bruxa, então o padre Martin, muito temeroso, com a voz bem embargada, fala pela primeira vez, então, em português, de forma que até a Magda... ele fala: tem algo na floresta, tem um lugar na floresta em que eles não conseguem chegar. Tem um círculo lá. Então, eles partem para aquilo e deixam o cara ali. E o que será que é esse círculo, né?
E o Padre Martin fala como se tivesse saído de um transe, né? Eu não sei porque eles não conseguem passar desse círculo. E nisso eles correm um pouquinho dentro da mata até que eles chegam numa clareira que forma um círculo perfeito com várias árvores, baobás, pau-brasil, uma coisa muito bonita, um lugar muito verdejante, mas é um círculo perfeito que não parece natural. E dentro a grama parece que foi podada, foi ceifada e está muito certinho assim. E vamos lá rolar no Event Check para ver o que acontece. Eles estão lá, tá bem esquisito o negócio. Event Check. Então eu vou rolar aqui, vai acontecer algum evento, né? A aventura tem que rolar. Vou ver agora no Mythic qual que vai ser o foco do meu evento. Então vou tacar um D100. Caiu 1, 3, 13. O foco é uma ação de um NPC. Então, o meu único NPC que eu tenho em cena, eu tenho dois, né? Eu tenho o Padre Martin e tem esse cara da coroa. Vou jogar o dado, se cair par é o Martin, o padre, e se cair 2 é o cara que foi atingido pela luz divina. Então, par, Martin, ímpar, caiu, número 9, ímpar, então é aquele cara. De repente, nem vou precisar de interpretação, porque já veio, né? Então, do nada, esse cara vem correndo atrás, os meus personagens, o padre e o Bernardo, aparentemente não viram em que momento ele se levantou, mas veio correndo loucamente como se fosse um animal, urrando, e veio correndo muito rápido, só que quando ele chegou perto desse círculo, como se ele esbarrasse numa parede invisível e cai no chão, né, com o rosto ensanguentado, como se realmente tivesse uma coisa intransponível e invisível ali. E agora o que faremos? Agora eu vou analisar um pouquinho aqui tá. A Magda tem a habilidade História Antiga. Tá bom? Como é um lugar relativamente próximo a onde ela estava, vamos ver se ela sabe de alguma história desse local. Ela está vivendo há muito tempo ali e é próximo do lugar onde ela mora, onde ela divide casa com o irmão dela, o padre. Então vamos ver que tipo de teste seria esse. Eu acho que é um teste mais do que fácil. Se eu fosse mestre, eu determinaria que é um teste rotineiro para ela. Afinal, ela é uma bruxa, ela estuda isso, né? Faz parte da profissão dela, vamos colocar assim, né? Então vamos ver aqui. Uma tarefa rotineira é o nível da habilidade vezes 4. 18 vezes 4 dá 72. Então, 72. Então, vou tacar aqui o meu D100. Se cair 72 ou menos, a Magda sabe a história desse local ou ela pressupõe algo, ela tem alguma teoria. Então, caiu 6, 69, então tá dentro. Ela passa no teste de História Antiga. O que ela sabe sobre isso? Nesse caso seria o mestre que falaria. Não temos o mestre aqui, vamos apelar para o nosso simulador de mestre. Vamos para o Detail Check. Vamos rodar agora em todas as tabelas do Detail Check. Então primeiro, jogo 2d20, caiu 1, 2, que é raiva. Olha só, o que isso quer dizer segundo o Mythic, né? Isso daqui, essa resposta, é o que isso provoca no personagem, provoca a raiva. Então, a Magda, ela sabe que aquele local, há não muito tempo atrás, por estar próximo de uma missão, foi um lugar em que a Inquisição usou para queimar algumas bruxas que foram capturadas, inclusive algumas amigas da Magda, algumas pessoas que tinham conhecimentos arcanos também, conhecimentos mágicos, e uma dessas pessoas era uma espécie de discípula da Magda. Eu não estipulei idades, mas a Magda ela é mais velha do que o Padre Bernardo. Então o Padre Bernardo deve ter os seus 40 anos, 45, a Magda deve ter os seus 55, beirando os 60, mas ainda assim, não que uma pessoa de 50 não seja forte e não possa estar totalmente
atuante, mas a Magda ela parece mais nova ainda do que uma pessoa normal de 50, 60 anos pareceria, né? Talvez fruto desses poderes arcanos dela. E ela sente muita raiva ao lembrar dessa história, e ela acredita que talvez esse evento, que foi conhecido como as Bruxas da Missão, para fazer referência às Bruxas de Salem, né? É algo que corre aí entre as bruxas quando elas se reúnem, sabe, sei lá como elas fazem isso, né? Mas é uma história conhecida entre as bruxas e causou muito sofrimento, inclusive pelo fato dessa discípula que era muito promissora. Então, essa é a história oculta desse lugar, meu Deus. E o cara tá caído lá. Vamos ver o que o padre agora pode fazer. Vamos ver algumas habilidades aqui que o padre tem. Ele tem um exorcismo. De repente esse cara da coroa... Opa, saiu um dado correndo. Esse cara da coroa está possuído. Vamos ver, né? Aqui como é que funciona o exorcismo. Exorcismo permite expulsar diversos seres conforme a lista abaixo. Olha só. Se for um espírito que está possuindo esse cara que está ali, né, o tempo de preparação é instantâneo e o custo do encantamento vai ser 3, né, desse poder divino. Então vamos perguntar para Fate Chart, né, no caso para o Fate Check, se é um espírito que está nessa pessoa. Então não vou ter modificadores, vou deixar 50-50, então vou jogar o dado 2 vezes, se cair mais do que 11 a resposta é sim, é um espírito. Então caiu 3, mais 3, 6, números iguais, quando é números iguais corre o risco de ter um evento. Então agora eu vou tacar o dado do Fate, né, o Fate Die, o Chaos Die, desculpa. Foram 2 números odd, né, 2 números ímpar, e a resposta é não. Se cair, jogar de novo o meu Chaos Die, se cair 5 ou menos, quer dizer que é um não excepcional. Caiu 5 dentro do range do fator de causa, então é um não, mas um não excepcional. Então não só não é um espírito, como esse cara começa a se transformar. Em que será que esse cara se transforma? Meu Deus do céu. Vamos usar a nossa tabelinha aqui de criaturas, de animais mágicos, criaturas mágicas, né? Esse cara se transforma do nada numa criatura e ele vira um... Meu Deus do céu! Ele vira um demônio. Só para falar, caiu o número 5, né? Deixa eu procurar aqui a descrição do demônio segundo... ele não vira o demônio, tá bom, galera? Ele vira um demônio. Demônios. Habitat inferno, comportamento maligno. Seres de aparência semi-humana, com olhos de serpente e pequenos chifres na testa. De cor parda, cinzento avermelhada, varia entre 1,5 m e 2 metros de altura. Sua pele é quente e áspera, podendo causar queimaduras em contato prolongado. 3 pontos de dano, só por relar nele. Atacam com suas garras, também podendo utilizar armas comuns. Fraquezas, podem ser exorcizados, olha só, ou mortos por decapitação. Se atingirem 0 pontos de resistência, retornam às profundezas do inferno. Não penetram em solo sagrado, aqui não é um solo sagrado. Sem querer acabou fazendo muito sentido isso, e eu descobri que ele pode ser exorcizado. E temos um padre. Vamos tentar fazer esse exorcismo. Vamos lá ver como é que funcionam as regras do exorcismo. Então tá vendo, galera, como é que dá pra fazer sim seguindo as regras. Não precisa ser essa coisa freeform, né? Essa coisa bem livre que vocês costumam ver nos meus gameplays, tá bom? Pode ser uma coisa super dentro das regras, seguindo tudo, dividido em turnos e tal. E mesmo assim ser bem legal,
Vou fazer esse exorcismo se eu tiver em condições, né? Ele é um demônio. O único problema é que aí, ó, tempo de preparação 3 rodadas, oh my god! E o custo é 8. Então o padre vai começar as orações, né, os latins, a oração de expulsão do demônio. E só que isso vai levar um tempo. Nesse tempo, então, ele fica lá e fica o Martin e a Magda Madalena. Vamos ver o que eles podem fazer. O Martin é um NPC. Talvez eu precise montar a ficha dele, né? Mas eu faço isso usando o Mythic, galera. O Mythic Variations, ele tem um dos cheques dele, do checks, é o Statistic Check, que ele tem uma técnica que você monta ficha de personagem no improviso, né, utilizando números mesmo, valores. É muito interessante, um pouco complexo, mas é bacana. Vamos ver o que a Magda pode fazer aqui, porque até onde eu sei, o demônio, esse demônio não consegue entrar dentro dessa lareira por causa dessa proteção que a queimada das bruxas ocasionou. Mas nada diz que, de repente, a Magda ou o Martin não poderia jogar alguma coisa ou atirar. A Magda tem uma pistola. E ela tem habilidades... usa com faca. Ela vai tentar dar um tiro. Vamos ver como é que funciona isso. Se bem que, né, ela não daria um tiro no capeta. Eu acho bem pouco provável. Aqui tem mais uma parte. Quase cai tudo aqui, gente. Vamos ver como é que funcionaria esse ataque. Eu perdi aqui onde é que faz o teste aqui. É contra o nível de habilidade dela. E o nível de habilidade dela é 26, tá? Então, ela vai jogar o D100 e se ela tirar 26 ou menos, ela acerta esse tiro. Ou pelo menos ela tenta acertar, o outro cara ainda pode tomar alguma ação, né? Então vamos lá. Caiu 0, parece que foi bacana, hein? 0, 1. Olha só que bacana. Ela conseguiu, isso é muito bom. Vamos ver como é que funciona aqui o golpe de mestre, né? Deixa eu ver se tem o golpe de mestre. Não, nesse tipo de ataque não tem o golpe de mestre, que pena. Ou então, se tiver, eu não estou achando aqui. Mas enfim, ela acertou. Esse tiro causa 2d6 mais 1 de dano. E o cara, ele pode... Ele pode se defender, se esquivar. Aqui, ele vai tentar se esquivar, mas isso é considerado um teste difícil. Vamos ver quanto tem esquiva. A esquiva, a Magda tem 36, né? Esse cara da coroa, ele é um soldado muito mais treinado do que a Magda, então vou considerar que ele tem esquiva 60. Mas é um teste difícil. Vamos ver como funciona essa redução do atributo num teste difícil. É o nível da habilidade menos dividido por 2. Então, 60 dividido por 2 dá 30. Vou jogar esse D100 aqui. Se sair 30 ou menos, o cara sabe, sei lá como, num acesso de Matrix, consegue se desviar. Caiu 6. 6, 66. Então não consegue e o tiro acerta em cheio no cara, que vai levar 2d6 mais 1 de dano. Vamos lá ver quanto que isso vai dar. Caiu 1, podia ser melhor, hein?
mais 6, dá 7, mais 1, 8 de dano. Vou me basear pela Magda, né, que tem... Cadê a resistência dela aqui? Eu não tô vendo. Poder mágico, defesa. 11 de dano, nível... não sei, não vou determinar porque vai demorar muito. Vou perguntar só para minha Fate Chart se isso é suficiente para dar um fim nesse demônio. Eu acho bem pouco provável porque ele pode só se for decapitado, né? Mas pode, de repente, atrasar bastante. Então, eu não vou perguntar se esse demônio morreu, porque ele não é morto dessa forma, só com decapitação. Eu quero ver se isso vai atrasar bastante a ação dele. Eu acho isso pouco provável. Pouco provável é menos 4. Então eu vou jogar o dado 2 vezes e tirar menos 4. Se ainda assim for mais do que 11, quer dizer que sim, ele fica um pouco atordoado. Então caiu 7. Mais 4 deu 11, menos 4 deu 7. Nada feito. Foi um número par, número ímpar, não preciso tacar o dado do caos. E ele se levanta, né, ele dá aquela caída e ainda não consegue cair. E o Martin fica lá de boa rezando junto com o Padre Bernardo. Aí foi o turno do padre que começou a rezar, aí foi a vez da Magda, aí foi a vez do Martin e voltou agora para o padre. Eu considero esse tempo, né, sendo um pouco mais livre do que seria mesmo, como tempo necessário para começar, para lançar essa oração de exorcismo. Mas isso é cena do próximo episódio. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais mecânica, né? Mais de procurar, para você ver que isso é possível também, tá? Fiz assim de propósito para vocês verem que existe esse tipo de gameplay também. Um abraço, a gente se vê.